Ok. Então, de início, primeiramente vou passar a palavra para a professora Valesca, que será a primeira nossa guia espiritual nessa roda agora pela manhã. Então, professora, contigo. Bom dia a todos e essa roda vai ser da hora. Bom dia, então, pessoal. Eu vou, então, pedir para a professora Clara passar os slides para mim, que eu não sou muito fã de não ver as pessoas quando eu estou falando, né? Daí a professora se disponibilizou a passar. Bom, então, primeiramente, né, para quem não me conhece, sou a Valesca, e aí eu vou falar um pouquinho de mim e dos temas que eu tenho no momento hoje me interessado aqui na Unipampa, né, no curso. Coloquei aqui embaixo alguns logotipos dos meus, alguns vínculos, né, que eu tenho aqui na Unipampa, que é o nosso curso de Letras e Línguas Adicionais, o grupo Gama, que é o grupo que eu lidero, que depois eu vou falar mais um pouquinho, um grupo de pesquisa, e o mestrado acadêmico em ensino, onde eu atuo como professora, pesquisadora e orientadora, e que a gente espera que quando vocês se formarem, possam ir lá se candidatar para serem nossos alunos no programa, tá bom? Pode passar. Bom, então, ontem eu já falei na roda presencial, né? Eu sou a professora mais antiga aqui do curso, né? Eu cheguei aqui na Unipampa junto com a criação da universidade no ano de 2006. Eu tinha 26 anos quando eu passei no concurso para ser professora aqui na Unipampa. Eu sou licenciada em Letras, Português e Espanhol, na Urcamp, aqui de Bagé. Fiz pós-graduação Lato Sensu em Língua Espanhola na Universidade Católica de Pelotas. Depois eu fiz um mestrado em Linguística Aplicada na Universidade Católica de Pelotas. Eu fui orientanda do professor Wilson Lefa, que alguns conheceram na palestra que a gente trouxe ele aqui, e também conhecem pelos textos acadêmicos que leem nas disciplinas. Eu fiz também doutorado lá na Universidade Católica, também com o professor Wilson Lefa. Inclusive, a professora Clara, que está aqui, foi minha banca de doutorado. E depois eu fiz pós-doutorado na Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação, na UDELAR, em Montevidéu, em que eu trabalhei com o tema da fronteira. Então, eu coloquei bem, assim, resumidamente, né, algumas coisas do meu passado, né, embora teria várias outras coisas que poderia falar, mas não vem ao caso a gente ficar falando do passado, né, senão quem fala muito de passado é museu, e eu gosto de falar do presente e do futuro. Então, a gente vai focar nas coisas mais atuais, embora, obviamente, tudo que a gente vai vivendo vai nos ensinando, né, para aquilo que a gente vai fazendo hoje. Então, como vocês viram, né, a minha formação, a minha base de formação é a linguística aplicada, assim como a de vários outros professores que atuam aqui no curso, que também são doutores em linguística aplicada. E aí, a linguística aplicada, ela tem várias vertentes, ela tem muitas perspectivas de pesquisa e ela é um campo, né, transdisciplinar, ou como alguns autores chamam já há bastante tempo, indisciplinar, né? E essa transdisciplinaridade, que é falada há muitos anos, né, há mais de 20 anos, ela é constitutiva, né, da nossa área, ela é essencial e ela é autônoma. Então, dentro desses anos todos, né, que eu trabalho como professora e como pesquisadora, eu me interessei por muitas coisas diferentes, e isso é totalmente explicado por essa formação que é trans e indisciplinar, né? Se vocês entrarem no meu Lattes ou no meu ResearchGate, que depois eu vou indicar que vocês façam parte dessa rede social, que é muito importante para qualquer pessoa que está vinculada ao campo acadêmico, vocês vão ver que eu já orientei trabalhos totalmente diversos, e me interessei ao longo da minha vida por temas diversos. E isso é bom porque a gente nunca cansa, a gente nunca se esgota. Quando a gente começa a cansar de um tema, a gente vai pesquisando outra coisa, vai se interessando por outra coisa, e assim é a vida, né? Então, eu acho que se eu me aposentar, né, daqui a uns 20 anos, que é pela minha perspectiva,
de idade, daqui a uns 20 anos, quando eu me aposentar, ainda vão ter muitos outros temas, né, se Deus quiser, que eu vou me interessar, que até agora não fizeram parte dos meus interesses. Mas, basicamente, assim, analisando um pouco da minha trajetória, eu me interesso bastante pela questão da interação, né, na sala de aula, especialmente, como acontece, né, entre os professores e os estudantes, sobre os docentes em sala de aula, o papel do docente em sala de aula, né? Então, nesse caso, ultimamente eu me interesso bastante por metodologias de ensino e por metodologias ativas, né? Que depois eu vou indicar para vocês um perfil que eu coordeno dos meus alunos do mestrado, que é focado em metodologias ativas. Do docente como um criador de materiais didáticos situados. Então, vocês vão ver, se vocês acessarem lá no meu ResearchGate também, materiais que foram criados por meus ex-orientandos do mestrado profissional em ensino de línguas, que eu atuei durante alguns anos e hoje não atuo mais, que são materiais didáticos, seja de inglês, seja de espanhol, né, porque eu orientei também professores de inglês, embora minha formação seja em espanhol, que são focados, assim, em temas que emergem da sala de aula, que emergem dos estudantes, né? Por exemplo, eu tive uma orientanda que trabalhou com a produção inteira de um material didático focado no tema da selfie, que foi um dos materiais mais legais, assim, na área do inglês, que eu orientei. A outra orientanda que também criou um material muito legal, que foi sobre a violência da mulher. Então, todos esses materiais didáticos, eles são focados num embasamento teórico, né, e são criados de forma situada, né, a partir da vivência do docente, não é aquele material, aquele, tipo, o livro didático que a gente está acostumado, que vem lá de não sei da onde, e que lida com um sujeito genérico, né, não, o material didático situado é um material criado por nós, pensando nas pessoas que a gente conhece, nas pessoas que a gente lida, nos alunos que a gente tem, atento aos desejos, aos anseios e às dificuldades, principalmente, né, desse aluno. E nessa lógica toda, o tempo inteiro, né, a gente pensa na reflexão, ação, reflexão constante, né, para a gente mudar aquilo que a gente vai observando que não vai funcionando, para a gente reconfigurar a nossa prática, e tudo isso é bastante respaldado pela lógica da linguística aplicada, nesse viés trans e indisciplinar. Pode passar. Então, assim, como a gente viu, a linguística aplicada, ela vai, assim, tipo, ela pode tratar de milhões de temas, né? Não existe uma única linguística aplicada, uma única corrente. E, assim, ao longo dessa minha trajetória, né, de 20 e poucos anos pesquisando, né, que eu comecei a fazer pesquisa na graduação, quando eu estava no 5º semestre, foi o primeiro evento científico que eu fui apresentar um trabalho, né, e foi assim o que, tipo, daquele dia em diante, né, naquele evento eu concluí assim, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer pós-graduação, né, então foi algo assim muito relevante na minha prática, na minha vida, né, se eu não tivesse passado por aquilo, provavelmente a minha trajetória teria sido outra, e eu agradeço muito, assim, aos professores que me abriram essas portas para entrar no universo da pesquisa. Então, assim, os temas, né, que, embora a linguística aplicada possa lidar com muitas coisas, que mais me mobilizaram na vida, assim, como pessoa, como pesquisadora, como professora, são as questões metodológicas, né, são os recursos, né, didáticos, as práticas, né, a didática, o ensino, a aprendizagem, né, as relações intersubjetivas, né, principalmente aluno, professor, aluno, o sujeito, né, as relações grupais, né, de grupo, e as questões institucionais, né, que fazem com que todas essas coisas aconteçam dentro de um cenário bem específico, no caso, ao longo, assim, dessa minha trajetória como professora e orientadora também, situado, né, em instituições concretas, né,
sejam elas escolares, seja a universidade, que é onde eu tenho me focado mais por pesquisar nos últimos anos, né? Eu meio que deixei um pouco de lado olhar para a escola, né? E hoje eu me interesso bastante por como as pessoas aprendem na universidade, né? Não só no curso de Letras e Línguas Adicionais, mas também em outros cursos, tanto que ultimamente eu pesquiso também outras áreas do conhecimento. Mas nunca deixei de lado de olhar para todos esses cenários à luz da linguística aplicada, porque ela dá toda essa... Eu acho a linguística aplicada maravilhosa, assim, se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo de novo. Bom, e aí, então, como eu falei para vocês, né, eu indico, né, para qualquer aluno que está já fazendo TCC, que pensa fazer TCC, que quer mergulhar um pouquinho no universo da pesquisa, seja qualquer tema, né, não só os temas que eu me interesso, mas os temas que se interessam, entrar nessa rede social, que é o ResearchGate, que, assim como outra rede social, vai conectar vocês com outros pesquisadores, e vocês vão poder ver, assim, muito rapidamente quando um pesquisador atualiza uma pesquisa, né? Por exemplo, cada vez que eu publico um artigo, que eu vou num evento e monto slides, ou materiais didáticos que a gente criou, por exemplo, que depois eu vou mostrar para vocês, a gente criou materiais didáticos na linguística aplicada no ano passado, na disciplina de linguística aplicada, que os alunos deram aulas, né, abertas para os alunos do mestrado, de espanhol e tal, que queriam se preparar para a prova de proficiência. Todos esses materiais, né, que foi a Liga Latina, que alguns que estão aqui até participaram dando aula, eles estão lá no ResearchGate, a gente gera um DOI, né, que é o Digital Object Identify, que é um número único, então qualquer pessoa que for usar aquele material vai citar, tem aquele número, enfim. E tudo que a gente vai fazendo, a gente vai colocando lá o texto na íntegra, né? Escanear materiais, enfim, que a gente publicou até impresso, que é mais difícil das pessoas acharem. Hoje eu coloquei já alguns capítulos de livro que foram feitos por mim só impressos, né? Não consegui colocar tudo lá, porque essa é uma rede nova, eu comecei a usar ela durante a pandemia, mas eu já consegui colocar vários trabalhos que eu orientei, sejam materiais didáticos, slides, artigos científicos, capítulos de livro. Vocês podem ver ali, se vocês entrarem em Research, tem uns 120 materiais, desde o meu TCC de graduação, desde o meu primeiro evento científico, que naquela época, os eventos científicos, a gente escrevia o resumo, né, para o evento, e era tudo publicado em CD, né? Só que agora não tem mais CD, né? Não existe mais, não tem computador nem nada. Então, tem horrores de trabalhos que eu fiz lá nos anos, né, início dos anos 2000, ficaram totalmente perdidos, né? Porque eram publicados em CD, o CD deixa de funcionar, não tem mais nem onde ler, e algumas coisas eu consegui recuperar e elas estão lá, né? E é muito legal nesse meu processo de recuperação disso que eu fiz durante a pandemia, porque a gente vai enxergando como a gente vai mudando, né? Como a escrita da gente vai mudando. Por exemplo, falei para vocês que é o meu primeiro evento científico eu apresentei no ano de 2000. Eu me lembro como é que foi que eu fiz esse resumo, né? Vários alunos, às vezes, têm medo, assim, tipo... Ai, eu não sei, professor, o que eu vou apresentar num evento científico, né? Esse meu primeiro resumo, eu mandei tudo por e-mail. Eu escrevi um e-mail para o professor que ia organizar o simpósio e ele organizou o resumo para mim, porque eu não sabia, não tinha ideia do que era fazer um resumo científico. Eu escrevi toda a minha prática, porque foi baseado na minha prática de sala de aula, e o professor... que era uma referência da linguística aplicada também, a Clara foi aluna dele, o professor Hilário Bom, e hoje ele é falecido, mas ele fez o resumo para mim com base no meu e-mail. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês não precisam ter medo de não saber, né? Se eu pegar lá o meu primeiro trabalho científico, esse eu recuperei, e está lá no meu ResearchGate na íntegra, é horrível, é horroroso, é péssimo, na verdade, né? Mas a gente vai se letrando academicamente, vai escrevendo, vai melhorando, vai analisando, vai se esforçando para produzir cada vez melhor. E hoje eu continuo aprendendo a escrever cientificamente, né? Continuo aprendendo e lendo, e cada coisa que eu vou aprendendo com os outros, eu vou tentando colocar na minha escrita,
e acho que hoje eu estou um pouquinho melhor do que aquele meu primeiro trabalho de 22 anos atrás. Tá bom? Então, convido vocês para acompanharem o meu trabalho e de outras pessoas que estão no ResearchGate, tá? É só seguir e vocês também começarem a botar o que vocês vão fazendo lá. Que eu acho bem mais legal do que o Lattes, para falar bem a verdade. Que eu não atualizo o Lattes com tanta frequência quanto eu atualizo o ResearchGate. Só atualizo quando sou obrigada. Bom, então, hoje, né, eu coordeno, eu tenho um projeto cadastrado, né, e eu lidero esse grupo de pesquisa, já participei de outros, a gente já coordenou outros, né, a gente teve durante 10 anos um grupo de pesquisa, com a Clara também, né, que era focado em currículo, e aí esse grupo se desfez há um tempo, e aí, antes um pouquinho de começar a pandemia, eu e outros colegas de várias áreas do conhecimento, temos esse grupo que se chama Gama, né? Inclusive, tenho canecas para sortear, tá? Para quem quiser. Do Gama, tá? Que é o grupo de pesquisa sobre aprendizagens, metodologias e avaliação. Então, como eu disse para vocês, hoje eu me interesso muito, me foquei, já faz uns 3 anos, assim, que eu me foco em avaliação, em pesquisar sobre avaliação discente, né? Hoje eu uso o conceito de avaliação como aprendizagem, né? Como os alunos aprendem através do processo avaliativo. Então, eu tenho vários artigos já publicados sobre esse tema, e sigo pesquisando nesse tema, e a minha pesquisa hoje também é realizada dentro do curso, né? Alguns dos alunos que estão aqui fizeram parte foram entrevistados pela minha orientanda de mestrado, em que ela pesquisou sobre esse tema, está pesquisando, vai defender a dissertação em seguida, e pesquisar sobre as concepções de avaliação, como as pessoas avaliam, como as pessoas aprendem a avaliar, que também é um processo, né? Ninguém nasce avaliador. Então, é um tema que me interessa, já tenho dado várias palestras sobre esse assunto. Se vocês entrarem lá no ResearchGate, tem os slides e tem os links para o YouTube dessas palestras que eu dei durante a pandemia, que foram várias. Meu foco também é pesquisar a aprendizagem ativa, principalmente, e colaborativa, e o engajamento dos discentes, né, nos processos de aprendizagem, na universidade, e a autorregulação discente, que também é um conceito que eu não conhecia muito, mas que nos últimos anos começou a me interessar. Então, são temas, né, de forma geral, que hoje eu trabalho e que eu me interesso por orientar, né? Por exemplo, tem uma orientanda minha que está trabalhando com engajamento online, né? Provavelmente alguns de vocês até preencheram o questionário da dissertação dela. Então, são temas, né, que me interessam e que tem a ver, né, com a questão digital, porque ao longo de toda a minha formação também eu sempre me interessei pelos temas de tecnologia na aprendizagem, né, desde o meu TCC de graduação. Então, são coisas que vão se encaixando e a gente vai melhorando a nossa reflexão a partir das teorias que a gente vai estudando. Então, todos os alunos que se interessam por isso, né, podem, né, se engajar no grupo e a gente pode desenhar, né, uma pesquisa, seja para TCC, seja para fazer iniciação científica, né, começar a produzir academicamente escrita científica, né, artigos de revisão de literatura, que é algo que eu tenho também trabalhado bastante nos últimos tempos, né, orientei agora há pouco o TCC do Rafael, que foi sobre gamificação no ensino de línguas, então ele mapeou, né, a partir de centenas, né, um mapeamento inicial de centenas de artigos científicos que depois se transformaram em dezenas na versão final, sobre como se dá a gamificação no ensino de línguas e com foco em quais habilidades linguísticas a gamificação é enfatizada. Então, são algumas das coisas que eu venho trabalhando e que eu convido vocês a se somarem, caso vocês se interessem por esses temas. Bom, então, aqui só algumas perguntas, né, que até hoje me mobilizam e que, se vocês se interessam por elas, vocês podem também me procurar para pesquisar comigo.
Então, como a gente pode ajudar a fomentar aprendizagens consistentes, sólidas, que não ficam, que não é aquilo que a gente faz só para passar na prova, para passar no seminário, que é aquilo que fica na memória da gente a longo prazo, né? Quais são as metodologias que podem contribuir para isso, né? No caso, eu acredito que são as metodologias ativas. Como o design dos materiais didáticos que a gente cria pode contribuir para isso. Então, eu vou convidar vocês também para cursar minha eletiva, que eu vou dar no semestre que vem, que vai focar sobre produção de material didático. Como que o que os professores podem fazer para engajar mais os estudantes, que é um desafio bem grande, né? Mas é um desafio maior hoje do que era quando eu comecei a dar aula há 20 e poucos anos. E o que deve acontecer para que as pessoas sejam mais felizes no seu ambiente de estudo, né? Eu coloquei aqui felizes, porque quem foi meu aluno em 2019 sabe que a gente ficou um semestre inteiro, eu e a professora Gabriela, trabalhando sobre o tema da felicidade, né? Hoje, a gente não usa tanto, teoricamente, esse conceito, a gente usa mais o conceito de bem-estar acadêmico, né? Que é um tema que, por exemplo, a Meg, que foi professora de vocês, que também foi aluna nossa, que está pesquisando na dissertação de mestrado dela e vai focar aqui no curso, né? Então, são coisas que eu reflito e que a gente vai sempre buscando as respostas, né? Que a gente não tem respostas prontas, a gente vai buscando. Bom, então, para quem quer, né, desenvolver as pesquisas que a gente busca trabalhar, são pesquisas focadas em sala de aula, ou por meio também de questionários e entrevistas orais, né? Pesquisa sobre produção de material didático, né? E aí eu volto a convidar vocês a cursar minha eletiva, que vai ser à distância, vai ser de noite, e a gente vai ter um aluno do mestrado, que é jornalista, que é dono de uma editora, e ele vai fazer o estágio dele de docência junto comigo nessa disciplina, e o nosso planejamento é que o material todo que vai ser produzido pelos alunos com a nossa supervisão e ajuda vai se transformar num e-book que vai ser publicado, né? Então, vai ser bem legal, né? Quem quiser participar e botar a mão na massa para produzir esse material. E ele está organizando lá com uma prefeitura local para que essa prefeitura adote esse material didático nessa cidade, né? Então, a gente tem vários planos pela frente, então a gente convida vocês a se engajarem na disciplina. Bom, aqui é só um exemplo, né, que eu tinha comentado antes, de um material didático que está lá também, vocês podem ver lá no meu ResearchGate, que foi o que a Thaisa produziu, né, que foi uma das coisas que mais, assim, foi significativa na minha prática como professora, orientadora, que foi esse material focado na violência contra a mulher e em promoção do letramento crítico, né, no ensino de espanhol. Vocês podem acompanhar e até ter ideias, né, pessoal aí que vai fazer estágio, enfim, de como é que pode produzir um material tão legal e tão significativo, assim, focado na realidade mesmo, né. Também a gente tem lá, e está lá, né, no ResearchGate, aqui a gente tem um print, né, das aulas de reforço que a gente organizou no ano passado, né, da Liga Latina, e que esse ano, provavelmente agora, né, no semestre que vem, a gente vai voltar a revitalizar a Liga Latina com os alunos que vão fazer Linguística Aplicada 2, né, que são essas aulas que vocês dão na disciplina e que são vinculadas também ao núcleo de línguas, né, que depois a professora Simone vai falar. E aqui a gente tem um material, né, que no caso esse aqui foi o material da Lara, né, que foi todo criado, né, para essas aulas online, e que também, né, tem uma configuração diferente do material didático que a gente pensa exclusivamente para uma aula presencial, né. Então, a gente vai focar nisso também, na linguística aplicada e na disciplina eletiva. Bom, então eu deixo, né, terminando a minha parte, um convite, né, vamos pesquisar juntos, né, vamos produzir materiais didáticos juntos. Esse é o meu convite, assim, o meu humilde convite para vocês que estão aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Também deixo mais um outro convite na próxima página, para vocês seguirem esses 2 perfis no Instagram,
né? O Câmbio Conecta, que é dos alunos de letramentos em espanhol desse semestre, onde eles estão divulgando todas as pesquisas que eles estão fazendo dentro da disciplina. Já tem 3 pesquisas que já foram concluídas, que já estão lá, todos os dados, né? Uma é sobre o mercado de trabalho e a tecnologia, outra sobre os aplicativos para aprender línguas, e a outra era sobre evasão. E agora os grupos estão concluindo, vão concluir até o início do mês de agosto, as outras 3 pesquisas que eles estão fazendo, né? Ai, que bom, Laura! Fico feliz. E o outro perfil que eu convido vocês a seguirem é o perfil dos meus alunos do mestrado, o Aprendizagem Ativa, que a gente publica, os alunos têm publicado postagens sobre as metodologias ativas, né, que é o meu tema de interesse também. E agora eu convido vocês também, vocês devem ter recebido por e-mail, né, a divulgação do seminário. Eles vão fazer um seminário online no dia 11 de agosto, às 20 horas, e eles vão apresentar as 10 metodologias ativas que a gente estudou durante esse semestre na disciplina. E também, para quem não sabe, né, para quem não conhece, é legal conhecer um pouquinho, né, e ficar com esse gostinho para ver se vocês têm interesse em pesquisar as metodologias ativas, tá bom? E aí eu deixo no último slide os meus contatos, né, o meu Instagram, o meu LinkedIn, que eu inclusive aconselho que todo aluno de graduação que queira procurar um emprego e que queira estar antenado nas novidades do mercado de trabalho, tenha uma conta ativa, né, no LinkedIn. O meu canal do YouTube, onde eu coloquei vários vídeos do que eu fiz durante a pandemia e eventos que a gente organizou, resultados de pesquisas também dos alunos das minhas disciplinas, o ResearchGate que eu já falei, o meu e-mail e o meu WhatsApp, tá? Então, eu agradeço vocês por terem me ouvido, estou à disposição, qualquer dúvida vocês podem me procurar por qualquer um destes canais, né? E é isso, muito obrigada. Obrigado, professora. A professora é incrível. Então, primeiramente, agradecer a professora Valesca. Todo mundo aí segue as redes sociais, acompanha o trabalho das professoras. Tem vários vídeos que já foram produzidos pela professora Valesca e por outros professores muito legais. Então, sempre que puderem ficar antenados, dar essa moral, tipo, deixa um like, compartilha, sei lá. Tudo ajuda, porque é um conteúdo bem, bem maneiro mesmo. E para a próxima atração, primeiramente, eu tenho que me desculpar. Por quê? Temos 2 monitoras. E eu deveria ter apresentado as 2 monitoras. Porém, sou eu. E ninguém está surpreso. Então, vou fazer isso agora. Vou chamar uma das monitoras, é a Daiane, e a outra é a Luciele. E elas serão as guias de vocês nessa manhã. Muito melhores do que eu, obviamente. Então, vou deixar a palavra para elas e... Brilhe, meninas! Beijos! Obrigada. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a professora Valesca pela apresentação. Foi ótima, né? E deixo, então, aberto a oportunidade para quem queira fazer uma pergunta, sugestão, falar algo. Esse é o momento. Eu vou falar daqui a pouco, né, junto com o pessoal também ali do Idiomas, mas gostaria de parabenizar vocês pela organização do evento, né, junto com a professora Clara, chegando nesse 3º dia já, e agradecer pela oportunidade, pela organização das rodas, né, e pela oportunidade de ouvir os colegas também nesse outro momento, assim, muito mais leve, né, e faz muito tempo que eu não dialogo com a professora Valesca, que eu não escuto, né, e não a ouço falar sobre a trajetória dela, então essa apresentação, assim, foi muito, muito interessante também, né, por retomar essa história da professora, né, essa história acadêmica, de algum modo, e também me inteirar das pesquisas, para que a gente possa também colaborar e até mesmo direcionar, né, os alunos a partir dos seus interesses, né, então, essa semana sendo organizada por vocês e tendo o foco mais voltado para vocês, também, de algum modo, né, nos traz algo muito rico, porque nos aproxima também, né, dos nossos pares aqui, dos nossos colegas, então foi muito bom também ouvir a professora Valesca, que também é uma colega e parceira aí de longa data, e que já tivemos também, né, dentro dessa trajetória, algumas colaborações, então sempre é um prazer escutar a professora também. Então agradeço pela oportunidade, né, e aproveito para parabenizar vocês também pela organização.
Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Chamo então o colega Luciele para se mostrar aí, a nossa segunda monitora. Aparece aí, Luciele, para nós. Vamos apresentar então a professora Simone. Oi, pessoal, bom dia a todos os presentes. Agradeço a apresentação também da professora Valesca, que nos brindou aí com vários assuntos relativos à pesquisa. Fiquem à vontade para contatar qualquer um dos professores, né, a respeito das suas pesquisas também, caso vocês tenham interesse. Agradeço a professora Clara e os monitores, então, dessa roda que estão nos apoiando. Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Simone Assunção. Como a Valesca disse, ela foi a primeira a chegar, eu fui a segunda, então a gente vai fazendo fila, a professora Clara foi a terceira, assim a gente vai somando aos pouquinhos, né? Então, eu me formei em inglês na URGS, na graduação eu fiz bacharelado em letras, na língua inglesa, depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, também na língua inglesa, sempre na área da linguística aplicada, que a professora Valesca já iniciou vocês aí nessa área, né, nesses conceitos aí da linguística aplicada. Então, saindo um pouquinho da pesquisa, agora a gente vai falar sobre extensão. Então, peço licença para compartilhar com vocês a minha tela. Eu só não vou deixá-la em tela cheia, porque senão eu não consigo ver vocês. Então, vocês vão conseguir ver, mas não tão grande. Estão conseguindo ver agora? Sim? Sim. Ok. Então, eu vou falar para vocês do Núcleo de Línguas Adicionais, que é um projeto de extensão institucional aqui da nossa universidade. Mas, professor, o que é extensão? Pesquisa, eu entendi. O que é extensão? A extensão, basicamente, é tudo que a universidade faz ou produz que pode ser aproveitado por pessoas que não são da comunidade acadêmica, a comunidade interna, né? Alunos, professores, servidores. Então, são coisas que a gente faz e que podem ser ofertadas para qualquer pessoa da sociedade. Basicamente, né? Então, o Núcleo de Línguas Adicionais é um projeto de extensão universitária que já funciona há bastante tempo, desde 2010, né, Valesca? Acho que começamos em 2010. Eu já fui coordenadora do Núcleo de Línguas um tempo, a professora Sara também, a professora Valesca também. Então, esse projeto, ele é contínuo, ele vai trocando a coordenação, as pessoas envolvidas, mas ele continua sempre em andamento desde 2009. Bom, o projeto de extensão Núcleo de Línguas Adicionais, ele é um projeto integrado ao programa Centro de Línguas do Pampa, o CLIP, que a professora Sara vai explicar melhor depois. Oferece, então, de forma gratuita à comunidade externa, né? Como eu estava falando, a extensão é algo que a comunidade externa pode aproveitar. Então, a gente já deu curso para adultos, para adolescentes e para crianças, mas, sendo possível utilizar esse trabalho para a comunidade externa, obviamente também ele é aproveitado pela comunidade acadêmica, né, a comunidade interna. Então, a gente oferece o curso para a comunidade externa e comunidade acadêmica. Cursos de línguas adicionais, inglês e espanhol, mas também já ofertamos português, já ofertamos francês e cursos diversos, como leitura, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E em diferentes modalidades, então, tanto presenciais quanto EAD. Ao mesmo tempo, propicia aos alunos de letras e línguas adicionais envolvidos no projeto um espaço para o exercício de iniciação à prática docente, através da atuação em sala de aula e do planejamento e elaboração de materiais didáticos para o ensino e aprendizagem de línguas adicionais em contextos diversos. Só um minutinho que eu vou tirar o cachorrinho daqui. Pronto, peço desculpas pela interrupção. Então, o Núcleo de Línguas, ele oferece esses cursos de inglês e espanhol para quem tiver interesse,
E ele é um espaço para que os estagiários de letras, línguas adicionais, desenvolvam a sua prática nesse contexto de extensão, de cursos específicos. Então, ele é um espaço de prática docente para todos vocês, né? Então, vocês têm a escola como um espaço de prática docente e também tem o núcleo de línguas como esse espaço de atuação em sala de aula, tá? Bom, então, quais são as ações, né, do núcleo? Ele oferece, então, semestralmente, porque a universidade funciona de forma semestral, então, a cada semestre a gente oferece à comunidade os cursos de inglês e espanhol em diferentes modalidades. Então, a gente tem cursos regulares que funcionam durante o semestre, a gente tem cursos intensivos que funcionam nas férias, por exemplo, né, agora durante a pandemia, o calendário da Unipampa ficou não conforme, né, o semestre, a gente teve aulas em janeiro, em fevereiro, então a gente pôde ofertar para a comunidade cursos intensivos de verão, cursos intensivos de inverno, a gente oferece os cursos presenciais e também cursos à distância. Então, como eu estava falando, além de inglês e espanhol, francês, português como língua adicional, a gente também já trabalhou, a gente oferta também, às vezes, cursos específicos, como curso de leitura e produção textual em espanhol, por exemplo, à distância, via Facebook. Então, é possível ofertar cursos curtos com temáticas específicas dentro do núcleo de línguas adicionais. Não necessariamente tem que ser o estágio. O curso de disciplina de estágio em que eu estou matriculado, eu vou ofertar um curso dentro do núcleo de línguas adicionais. Não necessariamente tem que ser assim. Vocês também podem entrar no núcleo de línguas adicionais, trabalhar junto com a gente como voluntário ou como bolsista e ofertar cursos específicos com temas específicos durante tempos específicos que não necessariamente sejam junto com o calendário de uma disciplina de estágio, tá? Bom, então, neste ano, né, ano de 2022, o que a gente tem no núcleo funcionando? O estágio em projetos de extensão 1 e estágio em projetos de extensão 2 estão sendo realizados exclusivamente no núcleo de línguas adicionais, através de cursos de inglês online e espanhol online. Então, como a gente está ainda no modo à distância, os cursos estão sendo hoje realizados à distância. E nós temos aqui alguns colegas estagiários aqui do Núcleo de Línguas que estão participando dessa live. Então, as aulas tradicionalmente elas são realizadas na Unipampa, numa sala específica para as atividades do núcleo, que é a sala 4204, mas durante a pandemia, né, a partir de 2021, primeiro semestre de 2020, os cursos estão somente na forma remota, que é à distância, através dessa plataforma aqui, o Google Meet. A partir do semestre que vem, a gente volta a ofertar também cursos na modalidade presencial, tá? Continuamos com a possibilidade de ofertar também cursos à distância, tá? A gente sempre ofertou no núcleo de línguas adicionais, tanto cursos à distância quanto cursos presenciais. No momento, eles estão apenas à distância, mas agora já voltaremos às duas modalidades a partir do semestre que vem. Então, aqui vocês têm algumas fotos de atividades que foram realizadas no núcleo, né? Cursos presenciais, vocês podem ver aqui os alunos segurando seus certificados de conclusão do curso, né? Aqui outras atividades também, os nossos alunos e professores, aqui vocês têm alguns estagiários que tiraram foto com as suas turmas e atividades das suas turmas, na sala 4204. Então, neste primeiro semestre de 2022, a gente atingiu 122 pessoas da comunidade local e acadêmica, né? 49 da comunidade local e 73 da atividade acadêmica nas nossas ações realizadas. Então, são 122 pessoas que concluíram os cursos. Mais pessoas se inscreveram, mais pessoas cursaram, mas não concluíram, tá? As pessoas que concluíram e receberam seus certificados neste semestre foram 122 pessoas. Então, vocês veem que a cada semestre é um público grande que a gente consegue atingir. E quanto mais pessoas do nosso curso envolvidas, né, quanto mais alunos, voluntários, bolsistas, estagiários a gente tiver trabalhando no núcleo de línguas adicionais, mais pessoas a gente consegue atingir, porque mais cursos a gente consegue ofertar.
Aqui vocês têm, então, algumas fotos das atividades online, né, as atividades que foram realizadas à distância. Então, aqui são alguns prints de tela das atividades que foram realizadas durante esse período em que a gente esteve somente com atividades online, tá? Bem, então, os professores dos nossos cursos, né, eles são acadêmicos do curso de Licenciatura em Letras e Línguas Adicionais, vocês. Então, a gente tem bolsistas, a gente tem estagiários e a gente tem voluntários. Todos os professores acadêmicos, né, são supervisionados por nós, docentes do curso de letras. Então, vocês nunca vão se voluntariar para dar um curso no Núcleo de Línguas Adicionais sem supervisão. Não, vocês vão ser supervisionados, orientados, né, vão receber toda a orientação necessária para que o curso seja bom, que ele seja atrativo, que ele esteja adequado, né, ao público que a gente recebe. Então, sendo bolsista ou estagiário ou voluntário, sempre vai ter a supervisão de um docente que vai orientar vocês para desenvolver, né, para planejar o curso e para dar esse curso efetivamente, tá? Então, neste semestre, o que a gente teve? 2 turmas de inglês, que eu supervisionei, 2 turmas de espanhol, que foram orientadas pela professora Sara, que está aqui presente, pela professora Milane, e cada turma teve 80 vagas, porque eram cursos online. Então, as pessoas se inscreveram, né, e por ordem de inscrição, as primeiras 80 que se inscreveram no período determinado, né, a gente divulga com bastante antecedência, e coloca, então, um formulário, né, para um período, o formulário abre tal hora de tal dia, fecha tal hora de tal dia, e as pessoas se inscrevem. Então, por ordem de inscrição, elas são aceitas na turma. Então, o período de aulas ainda está em andamento, começou no dia 9 de junho e vai até a semana que vem, dia 28, quando encerram os cursos que estão em andamento agora, neste momento, tá? Então, quais foram os temas, né, para vocês terem uma ideia de que tipos de cursos a gente oferece. Então, neste semestre, agora 2020/1, os temas do curso de inglês online. O tema geral era feriados, holidays, um nível básico, isso que a gente divulga, né, para a comunidade acadêmica, para que as pessoas saibam que tipo de curso eles vão frequentar. Horário, então, quinta-feira a gente tinha uma turma às 9, outra turma às 10h30, e esses eram os temas. Então, na aula 1, Christmas and Boxing Day, 2 feriados, depois Thanksgiving, Halloween, Easter, St. Patrick's Day, St. Valentine's Day é o próximo, né, no dia 26, vai ser esse o tema. Então, a gente divulga para a comunidade, olha, a gente está oferecendo esse curso que vai de tal dia, tal horário, a gente divulga o link que eles têm que entrar, né, e quais os temas de cada uma das aulas que vão ser ofertadas. Aqui estão agora os de espanhol, então também o tema geral era a internet, o nível também era básico, o horário, né, 2 turmas, umas 9, outras 10h30, e aqui estão os temas, né, podcast, perfis na internet, eu não sei ler em espanhol, tá, pessoal? Opinar na internet, variação linguística, sentimentos, relações familiares, tá? Então, os temas das aulas são divulgados com antecedência, os horários, os links também, né, para que o aluno se inscreva e depois ele vem assistir as aulas no modo online. Então, essas aulas de 2022, primeiro semestre de 2022, foram todas online. Então, essa é a forma da gente divulgar e executar essas aulas no modo online, tá? No modo presencial, como é que a gente faz? A gente divulga da mesma forma, com antecedência, dia das inscrições, as pessoas se inscrevem nas aulas, e aí elas vêm presencialmente, né? Então, o curso presencial tem a presencialidade, fica marcada com o aluno vindo na aula. Eles também recebem tema de casa para fazer, eles têm esse compromisso, assim como no online tem tema de casa para fazer, mas presencialmente a gente tem uma outra dinâmica, né, de realização dos cursos, tá? Bom, então, as inscrições para os cursos são sempre realizadas através de um Forms, né, um Google Forms, as pessoas se inscrevem, né, marcam naquele formulário algumas informações, né, nome, e-mail, o conhecimento de língua que elas têm, qual a turma que elas querem se inscrever, algumas informações bem simples, assim, são requeridas no formulário
para não dificultar, né, a inscrição, é para facilitar que a pessoa consiga acessar aquele formulário e se inscrever em um dos cursos ofertados. Então, neste momento, né, eu estou coordenando o núcleo, né, como eu já falei, vários professores já passaram pela coordenação do núcleo, eu já estou aqui pela segunda vez. Aqui está o meu e-mail de contato, tá? E embaixo aqui você tem o contato do núcleo de línguas, tá? Eu tenho acesso aos as duas caixas de e-mail, então vocês podem contatar a gente por qualquer um deles, tá? Então, pessoal, deixo o convite para que vocês, se quiserem participar da extensão, né, como um voluntário, é só entrar em contato com a gente. A partir do semestre que vem teremos novos cursos, então vocês podem ser professores desses cursos de extensão ofertados tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa, tá? Quem for se matricular em estágio em projetos de extensão, necessariamente vai já estar participando aqui do Núcleo de Línguas como um professor estagiário. Mas quem quiser participar como voluntário, também será bem-vindo e vai ter a orientação ou de minha parte, né, se for de inglês ou se for de espanhol, de algum colega de espanhol. Tá? Muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição, senão eu retorno então a palavra para os nossos organizadores. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível. Teve um diferencial de público na parte online, que agora o curso é online, porque eu achei 80 pessoas um número bem significante, bem importante. Gostaria de saber se presencial também tinha esse mesmo efeito. E parabéns, acho que semestre que vem estarei com você. Jackson, quando a gente faz presencial, vou te dar um exemplo, a última vez que eu acompanhei, a gente recebeu em torno de 400 inscrições, tá? Presenciais. Claro que cada turma, quando é presencial, a gente só tem espaço para 25 pessoas por turma, porque a sala só comporta 25 pessoas. Então, cada turma tem 25 inscritos. Às vezes, quando uma pessoa desiste, a gente tem uma lista de espera que pode chamar as pessoas. No online, a gente abriu bastante vaga, 80 por turma, porque a gente sabe que nem todas as pessoas que se inscrevem acabam vindo. Então, no final das contas, claro que as turmas não ficaram com 80 alunos todas as aulas, não. Uma parte dessas 80 pessoas não comparecem nem sequer à primeira aula, né? Então, eles não vêm. E alguns acabam desistindo por diferentes motivos, desistem ao longo do curso. Isso é normal tanto no presencial quanto no online, tá? Então, a única diferença do online para o presencial que a gente pode notar é que no online a gente não consegue diferenciar muito os níveis dos alunos, né? O nível de conhecimento linguístico. Então, a gente divulga uma turma com um nível X, digamos, essa turma é um nível básico, esta turma é um nível intermediário, e as pessoas se candidatam conforme a própria percepção de conhecimento de inglês ou de espanhol. Quando o curso é presencial, a gente consegue fazer nivelamento, então a gente consegue fazer um teste rápido, assim, com o aluno antes da inscrição, para determinar qual o nível da turma, né, que ele pode ir ali no momento da inscrição. É super simples, os estagiários todos participam desse processo e a gente consegue identificar de forma mais fácil, tá? Mas em relação ao número de público, ficou mais ou menos equivalente, né, tanto no presencial quanto no online. A diferença é que no online, com menos turmas, mais vagas, né, e no presencial, mais turmas com menor número de vagas em cada uma, tá? Acho que respondi, Jackson, mas fico à disposição. Ótimo, respondeu sim, parabéns. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Oi, Daiane. Sim, eu gostaria de só pedir que alguém, de repente, de vocês, né, da organização, lesse aqui alguns comentários também, eu acho importante, né, como está sendo gravada a roda,
a gente fazer a leitura de alguns comentários, porque tem ali experiências bem interessantes de vários alunos que participaram já como professores, né, ou como participantes dos cursos. Acho que seria interessante a gente fazer essa leitura para, né, compartilhar aqui, chamar atenção também para essas experiências. Quem vai fazer a leitura? Eu até posso recuperar alguns aqui, porque enquanto a professora Simone falava, né, surgiram algumas experiências dos alunos. Né? Por exemplo, aqui a Maria Eduarda, né, comentou, no feedback da comunidade pelo Fóruns foi uma das experiências mais valiosas e únicas que eu senti na graduação. É fora de série mesmo que nem sempre seja positivo, né, é sempre construtivo. Então, ela comenta, né, Maria Eduarda está aqui conosco também, ela comenta como foi importante para a formação, né, então acho que esses comentários, eles destacam muito também esse lado do núcleo como um espaço de formação de professores de línguas, né, aquilo que vocês podem vivenciar aqui na prática, né, e como a professora Simone disse, com orientação, uma prática supervisionada, né, mas muito dessas nuances, desses aprendizados que acontecem nesse espaço pela sua característica, né, a Lauren aqui também, a Lara também comentou, né, o quanto os feedbacks que a comunidade, né, fez em relação às aulas foram importantes, né? Indo um pouco na linha ali do que a Ingrid falava também, né? Nessa perspectiva mais inclusiva de incluir a sociedade, estabelecer, né, essa relação com a sociedade aqui a partir da extensão. O Gabriel também levou a mão. Isso é uma coisa que eu não mencionei, Sara, que é a avaliação do público-alvo, né? A gente, sim, dá as aulas e sempre tem a avaliação dos participantes, dos alunos que vêm fazer as aulas, né? Que é disso que as meninas estão aqui comentando. Gabriel é um dos estagiários deste semestre, também está dando aula no núcleo. Pode falar, Gabriel. Eu vou contribuir brevemente com uma minha experiência do núcleo de línguas adicionais. Por uma razão excepcional, né, por causa da pandemia, né, os meus estágios em contexto escolar, eles também se deram, né, no núcleo de línguas adicionais. Eu já dei aula de espanhol, já dei aula de inglês, no caso, em 3 disciplinas, né, já dei 3 aulas, né, 3 temas diferentes, e foram bem legais. Foram exaustivos, o desenvolvimento dessas aulas foram exaustivos, porque eu estou sendo sincero, na questão de que nós tínhamos que fazer o material, né, os professores nos encorajaram a criar o nosso próprio material, né, a ser criativos, né, a pensar, né, claro, a gente combinava o tema, como a professora Simone falou, eu acho, né, nós combinávamos na primeira aula, né, um tema em geral, para a gente depois construir essas aulas, né, e aí cabia a nós a despertar a nossa criatividade. E a mim, pessoalmente, foi tranquilo, eu acho que foi satisfatório, né, eu costumo ser uma pessoa meio rígida, muito assim, dura comigo mesmo, isso é uma coisa pessoal minha, eu acho que as aulas, elas poderiam ser melhores, né, mas eu interpreto de uma forma, foi o melhor que eu pude fazer naquele momento, né, e sempre há espaço para a gente melhorar, aperfeiçoar a nossa prática, né, e outra, né, eu estou recém começando a graduação, né, ou melhor, a carreira docente, eu estou no final da graduação, né, eu sou muito jovem ainda, tenho 21 anos, sou um guri, né, então eu tenho muita coisa ainda para aprender, né, e a todo mundo que está nessa jornada, né, nessa graduação, todos os futuros professores, né, de línguas, cabe ter amor à camisa, né, ter amor a esse trabalho, a essa missão. Eu acho que é necessário muita dedicação, diligência, disciplina, muita disciplina, né, porque senão a gente não chega em lugar nenhum, né. Eu sou pessoalmente um que eu sou muito assim, eu agradeço, por exemplo, as falas dos professores, né, os feedbacks dos alunos, que legal, foi joia, né, a tua aula foi legal, tranquila, né, mas eu penso assim, uma fala que eu aprendi, vou ser breve, já vou terminar, prometo, uma fala que eu aprendi por muitos anos quando eu treinava karatê
na minha cidade, lá em Caçapava. O meu sensei, o meu professor de karatê, ele dizia uma frase de um outro sensei japonês, Sensei Asai, né? Ele dizia que no dia de hoje, o karateca, ele treinava bem, mas amanhã ele tinha que ser melhor ainda, e no outro dia melhor que amanhã. Então, trazendo isso para o nosso curso, para a nossa profissão, a gente sempre tem que estar evoluindo, subindo um passo de cada vez, cada um no seu tempo, cada um no seu tempo. Tem que manter a calma, tem que manter a confiança e a fé de que a gente vai conseguir vencer essa guerra, que é a graduação. Eu uso termos muito dramáticos, assim, eu confesso, mas assim, é a forma, é a estratégia que eu uso para vencer a graduação, para vencer as batalhas que eu tenho encarado desde 2019. E, felizmente, até o atual momento, eu tenho tido sucesso. Então, muito obrigado, né, pelo tempinho, né, eu falo demais, eu sou redundante, né, eu falo muito, mas enfim, é isso que eu penso. Sou grato por todo o apoio que os professores me deram no núcleo de línguas nacionais e segue a peleia, segue a batalha. Adiante. Lara, levantou a mão. Sim, eu ia comentar sobre a questão da importância de participar de projetos para ver se é o que a gente realmente quer. Eu entrei no curso, eu estava comentando com a professora Sara esses dias, e eu não queria ser professora, eu nem pensava em entrar nesse curso. E aí eu entrei no PIBID logo no segundo semestre. E aí eu percebi que é o que eu realmente quero, porque eu tive contato na sala de aula. Eu comecei a dar aula e eu percebi que eu queria aquilo e que eu gostava daquilo. E aí eu odiava inglês, eu não entendia nada. E foi depois que eu dei as aulas no núcleo com a professora Simone, que eu recebi os feedbacks, que eu percebi que não, eu posso dar aula de inglês, eu consigo dar aula de inglês, eu tenho a capacidade que eu achava que eu não tinha. E aí é incrível isso, sabe, de perceber que a gente consegue, que a gente é possível, que a gente tem a capacidade e que o curso nos dá essa oportunidade de ver isso, entendeu? Porque a gente poderia muito bem se formar ou fazer um estágio na escola lá no último semestre e não gostar, e depois de, sei lá, 4 anos, tu perceber que tu não queria aquilo. E aí, com os projetos, a gente tem a oportunidade de ver se é realmente o que a gente quer, se a gente gosta mesmo disso, se a gente quer seguir essa carreira. Então, eu acho muito importante tentar participar o máximo do projeto possível que conseguir, porque isso é uma experiência incrível. Só tenho isso a dizer. Obrigada, Gabriela e Lara, pelo depoimento. Amanda levantou a mão. Bom dia. Não, eu só queria acrescentar as falas da Lara e do Gabriel, que a gente entra na universidade achando que a gente nunca vai conseguir nada, que a gente nunca abriu bolsa edital para o PIBID, para residência, ou para o ESF, ou enfim, para qualquer projeto. A gente acha que a gente nunca vai ser capaz de conseguir aprovar num projeto. E eu digo isso para mim mesma e para os bichos que estão aí assistindo e para os meus colegas, enfim, para quem precisar ouvir, que eu acho que a gente nunca vai descobrir se a gente é capaz ou não se a gente não tentar. Então, eu, quando eu entrei, assim como a Lara falou, que ela ingressou no PIBID no segundo semestre, eu entrei no primeiro semestre e eu falei assim, vou me inscrever pro PIBID. Não vou entrar, né, porque eu sou ingressante, tá tudo bem, mas eu vou me inscrever. E aí, saiu o resultado, lá em setembro, entrou a Amanda no PIBID e 2 meses depois eu já era bolsista. Então, a gente nunca vai descobrir se a gente não tentar. Então, acho que, por mais que a gente tenha medo de falhar, a gente sempre vai ter. Mas eu acho que a gente tem que tentar vencer esse medo e acabar sempre se inscrevendo. Por mais que não vá aprovar ou porque vá aprovar. A gente tem que tentar para ver que a gente realmente é capaz. Era isso. Obrigada, Amanda. Maria Eduarda? Eu ia comentar rapidinho, assim, são muitas coisas, eu vou tentar manter minha fala breve, assim, em relação ao que a Amanda falou também, que a Lara comentou, no meu primeiro semestre, assim, quando eu entrei, a primeira bolsa que eu fiz foi com a professora Valesca, e na época, eu lembro, eu tinha 17 anos, eu estava totalmente perdida, eu não sabia fazer nenhum fichamento, eu era muito dependente, assim, em relação aos outros, eu não conseguia evoluir muito, assim, eu tinha que ter instruções escritas, orais e totalmente detalhadas, e mesmo assim eu ia lá e errava. E errando, eu fui aprendendo e tive todo o apoio possível de todos os professores, né? Acho que às vezes a gente pensa que fulano ou ciclano não vão nos ajudar, ou que, que vergonha, eu não sei, não vou conseguir, isso e aquilo, e acaba que a cobrança
de nós mesmos atrapalha muito a trajetória acadêmica, porque é nesse percurso de errar e tentar botar a cara a tapa que a gente vai se construindo como profissional, né? Acho que graças à primeira bolsa lá, eu me vejo como eu sou hoje e fui entrando, e mesmo que a gente esteja num momento escasso de bolsas, que a gente tenha que pensar, né, nessa redução de custos, investimento que a universidade está tendo, ainda existem muitas bolsas. Então, é bom a gente aproveitar e manter todas elas preenchidas e bem aproveitadas e mostrar que a universidade é um investimento que vale a pena. Então, em todos os semestres que eu estive na universidade, eu nunca deixei de ser bolsista. Isso, para mim, foi tudo, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se manter ativo. Era isso. Lara? Não, falar bem rapidinho agora já para a gente seguir as apresentações, complementando a fala da Amanda sobre essa questão de fazer mesmo achando que não vai conseguir ou só tentar. Aconteceu isso comigo no ISF. Foi a primeira entrevista em espanhol, eu fiz a entrevista no meu trabalho, tava uma barulheira, não tinha internet boa, nada. E eu, não vou passar, crente que eu não ia passar, né? Tava apavorada já, botei até nos melhores amigos do Instagram. Não, gente, fiz uma entrevista agora, certeza que eu não vou passar. E eu consegui, em segundo lugar, consegui estar dentro do ISF, mas todas as etapas que eu ia fazendo, eu jurava que eu não ia conseguir. Eu tava, tipo assim, desiludida, e eu consegui, sabe? E é muito legal isso. Só complementando a fala, dando um exemplo, né, da fala da Amanda. Obrigada, pessoal, pelos depoimentos. Vamos seguir, que ainda tem a apresentação da professora Sara, né? Mas então a gente viu um pouco sobre pesquisa, agora sobre extensão. Seguimos com a professora Sara, e se vocês tiverem mais perguntas, a gente pode voltar a conversar no final, tá bem? Obrigada, pessoal. Professora Sara. Obrigada, professora Simone. Agora eu vou chamar a professora Sara. Olá, pessoal, bom dia, então, né, continuando aqui nessa roda, que está sendo muito produtiva, fico muito feliz de ouvir também todos os depoimentos de vocês, a partir da fala da professora Simone, né, que mais uma vez assumiu também o trabalho do núcleo, a coordenação do núcleo, para dar continuidade a esse projeto que é tão importante para o nosso curso, né, e que caminha aí junto com a história do nosso curso, né, no ano que vem nosso curso faz 10 anos, e nesses 10 anos o Núcleo de Línguas Adicionais foi um dos principais projetos pelo qual passaram muitos dos nossos discentes, né, nesse processo de formação, né. Então, agradeço à professora Simone também por assumir novamente o projeto nesse momento. E assim, né, nós vamos dando continuidade a esse trabalho em diferentes momentos, renovando, né, as equipes, as coordenações, para seguir adiante, né. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à professora Kátia, né, eu vejo que ela está aqui online, não sei se ela consegue se pronunciar nesse momento, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de registrar, então, o meu agradecimento à professora Kátia, porque agora nós vamos falar do Idiomas Sem Fronteiras, né, e a apresentação não é minha, mas ela é mais dos bolsistas, né, do que minha, e eu gostaria, então, de agradecer, porque o Idiomas Sem Fronteiras, a história do Idiomas Sem Fronteiras na Unipamp, ele não existe sem, né, a figura da professora Kátia, que foi a principal entusiasta, assim, do Idiomas Sem Fronteiras nesses últimos anos, né, e também nesses últimos 10 anos, desde o início, desde que o Idiomas ainda era um programa vinculado ao MEC, né, e que trouxe, não só trouxe, como fez funcionar o Idiomas não só no campus Bagé, mas em toda a universidade, né, com a característica do Idiomas naquele momento, como uma das mais importantes políticas de internacionalização, né, da nossa universidade. Também colocou a nossa universidade, a Unipampa, né, naquele momento, e ainda hoje, mas naquele momento mais ainda, né, pensem em 10 anos, no mapa, né, em muitos eventos, pelo fato de participar de muitos eventos e de colocar e de expor e de levar também para fora do Rio Grande do Sul, para fora do Brasil, para os eventos de Brasília, né, todo o trabalho que estava sendo feito aqui na universidade. Então, não há como falar, né, do idioma sem dar esse crédito, né, ao trabalho da professora Kátia, que, claro, ela não fez esse trabalho sozinha, né, ela contou, na época, com o apoio de outros colegas também, como a professora Simone, a professora Clara, que também está há muito tempo também participando das ações do Idiomas, o professor Moacir e tantos outros, né, colegas técnicos também da Diretoria de Assuntos Internacionais, e outros colegas de outros campi também, né, para poder levar adiante o trabalho do Idiomas. Então, eu peço aos bolsistas do ISF que, nesse momento, todos, né, abram a câmera, que a gente possa se ver, para que vocês possam ser vistos também.
E Professora, só uma coisinha, eu vou começar a apresentar. sim, exato. Eu vou deixar meu microfone aberto. Qualquer coisa, qualquer barulho de carro, moto, a senhora me silencia, tá? Porque eu não consigo voltar para abrir o meu microfone. Na verdade, eu não vou conseguir, mas eu acho que sim, o pessoal aqui da organização, né? Eu consigo. Qualquer coisinha, Sim, alguém me silencia, ok? pode deixar, tá bem. Tá bem, então. Conseguem enxergar? Sim. Sim. Perfeito. Bom, então, bom dia. Nós vamos começar a nossa apresentação. Eu acho que a Luciele tinha alguma... Ela parece que queria dizer alguma coisa antes ali de falar. Deixa eu ver só um pouquinho. Não, só falei sim. Tá bem, obrigada, Luciele, que o teu áudio acho que entrou com um pouquinho de atraso. Eu achei que tu ias comentar alguma coisa. Pode seguir então, Bruna. Já, então. Então, nós vamos começar a nossa apresentação, certo? Com os bolsistas de línguas e a bolsista de ação. Então, a gente começa a nossa apresentação com a Duda, certo? Então, a Maria Eduarda vai falar um pouquinho, se apresentar. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María Eduarda, soy becaria de la Red Idiomas Sin Fronteras y soy estudiante de lenguas adicionales de 7º semestre y actualmente soy bolsista becaria de lengua española y a principio, inicialmente voy a ministrar un curso de competencias interculturales en el contexto académico de lengua española en línea. Entonces, si tienen preguntas o alguna duda en relación a los cursos que vamos a ofrecer, no duden en ponerse en contacto conmigo o preguntar en el chat. Gracias. Bueno, ahora soy yo. Buenos días, mi nombre es Lara. Yo voy a ser becaria de lengua española también. Yo soy estudiante del 7º semestre de lenguas adicionales. Me encanta el español, me encanta enseñar. Y es esto, creo. No tengo mucho que hablar. Yo voy a impartir una clase acerca de textos académicos de español. Y es eso. Helena? Bom dia. Bom dia. Só um minutinho, gente. Tô só fazendo leite rapidinho pro Rodrigo, tá? Eu já volto. Ok, então a gente pode passar então para a Fran. Fran, pode te apresentar, por favor? Sim, então, bom dia, pessoal. Meu nome é Franciele. Eu estou atuando no momento no ISF como professora de português como língua adicional, mas eu também já fiz parte anteriormente do ISF Língua Espanhola. Eu sou estudante do 1º semestre de Letras Português, sou graduada em Letras Línguas Adicionais e também estou cursando no momento mestrado em Ensino de Línguas aí na Unipampa também. Com relação aos nossos cursos, né? Desculpem o cachorro latindo aqui. Nós estamos no momento com um curso de Cine e Debate em Português como Língua Adicional. Então, nós trazemos as questões do cinema brasileiro, aspectos culturais para alunos estrangeiros, obviamente, né? Também, como os colegas já falaram, estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida com relação aos nossos cursos ou com relação a português como língua adicional pelo ISF. Obrigada, Fran. Bom, eu sou a Bruna, eu vou estar estou atuando, né, na gestão do nosso time aqui, então eu estou por trás das redes sociais, dos e-mails, ajudando os meninos, as bolsistas, qualquer dúvida que qualquer um de vocês tiver, pode entrar em contato comigo. Eu sou do 3º semestre de Línguas Adicionais e eu sou formada já em português e faço uma pós-graduação em Educação e Tecnologias. Então, assim, gosto muito da área. A gente tem também a colaboração da Kelly, certo? Ela não está diretamente vinculada ao ISF, mas ela faz uma colaboração bem grande, ela faz algumas oficinas ali de writings, essays, e ela é a nossa ATA, ok? Não sei se a Helena já está disponível. Tô. Pode Então, ir. gente, o meu nome
Não vou falar o semestre que eu tô, como a Bruna falou, porque eu acho essa uma pergunta sempre muito dolorosa, tá? Mas eu sou a bolsista agora que vai estar atuando na parte de inglês. Nós já estamos com um curso em andamento com o pessoal do Gama, tá? Do projeto Gama. A Valesca comentou um pouquinho sobre o Gama, né? Isso aqui é o projeto Gama de Alegrete. Esse curso que está em andamento, ele é de produção escrita e ele é nível B1, se não me engano. Isso. E eu acho que era isso. Bom, então passamos adiante. Bom, então, antes de continuar, né, Bruna, eu gostaria de também fazer uma introdução, assim, um pouco mais geral também sobre os bolsistas, né, sobre também a equipe de professores, em relação ao momento do idiomas agora, né, e por que dessa constituição dessa nova equipe, sob minha coordenação, né, geral, nesse momento como coordenadora pedagógica, né, geral. Em função, então, de o idiomas, nesse momento, estar, né, passando por uma transformação, né, uma transformação na sua forma de se relacionar com a universidade, né, na sua estrutura administrativa, por ter deixado de ser, como foi há bastante tempo, um programa do MEC, né. Então, hoje, o idiomas é vinculado à rede Andifes, né, a rede Andifes e ESF, vocês mais adiante falarão disso também, e nesse momento, então, nós estamos reconstituindo a equipe do ISF, e por isso a entrada toda essa nova leva, né, de bolsistas, que vão passar a atuar também nas ações do ISF daqui adiante. Pode seguir. Bom, temos também a equipe dos professores, a professora Kátia, que atua com inglês, a professora Isaf com espanhol, a professora Sara também com espanhol, a professora Clara e a professora Aden atuam com o PLA, e o professor Moacir, né, ele trabalha com francês, mas nesse momento a gente não tem a oferta de língua francesa, ok? Bom, vamos falar um pouquinho mais, então, sobre a rede Andifes e ESF. Bom, a rede Andifes e ESF, ela atua com instituições federais de ensino superior, que são, elas estão vinculadas à rede a partir de políticas de internacionalização, tá? E assim, objetivando a formação colaborativa de professores e aumento dos níveis de proficiência e também facilitando para que as pessoas tenham, a comunidade, né, acadêmica de professores, discentes e a equipe de técnicos tenha acesso mais fácil a exames de proficiência que geralmente são muito difíceis, são muito caros, tem toda essa questão. Não sei se a professora Sara quer falar alguma coisa a esse respeito. Obrigada, Bruna. Então, justamente, né, como eu dizia, o Idiomas Sem Fronteiras, após, né, ter sido criado como um programa do MEC, né, do Ministério da Educação e Cultura do Brasil, nesse momento ele é um programa, a gente ainda diz programa, né, mas na verdade hoje ele ainda funciona como uma rede, né, ele funciona, ele está em funcionamento a partir de uma rede de colaboração entre as instituições, né, federais de ensino superior, todas elas vinculadas à Andifes, essa Associação Nacional dos Dirigentes, né, de Instituições Federais de Ensino Superior. Na verdade, as universidades, então, a rede Andifes, na verdade, e o trabalho da rede Andifes aqui, representa, né, que a Andifes e essas universidades que dela fazem parte assumiram o compromisso de continuar, né, com as políticas de internacionalização nas universidades. Quer dizer, apesar de hoje o Idiomas não existir mais como um programa do Ministério de Educação, as universidades disseram sim, nós queremos continuar com este trabalho do Idiomas que vinha sendo desenvolvido, né, nas universidades e que é muito relevante, que tem sido muito relevante para essa formação, né, seja pela questão né, das pesquisas, né, das atividades que podem ser desenvolvidas no momento em que a comunidade acadêmica como um todo, né, tem a oportunidade de melhorar os seus níveis de proficiência e também ter acesso, né, a, por exemplo, exames de proficiência, né. Então, é nesse sentido que hoje o ISF funciona a rede, né, representando essa colaboração de fato entre as universidades nesse comprometimento com a continuidade dessas atividades de internacionalização. Então, tem todo um modo, né, de funcionar dentro de cada instituição e todas elas vinculadas ao modo de funcionar mais macro da própria rede.
Bom, então aqui a gente traz, as gurias já tinham falado um pouquinho ali no início sobre os cursos que estão sendo ofertados, né? Então elas podem dar um pouquinho mais de informações para vocês agora. Cada uma vai dizer em qual que está atuando, a carga horária, o nível, esses detalhes, tá? E tem alguns que provavelmente serão ofertados ainda que não estão aqui. Bom dia, pessoal. Então, volto agora e dei um spoilerzinho ali das competências interculturais. Sou eu que vou estar atuando nesse curso. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre ele para a gente se situar, né? Entender sobre o que a gente está falando. O nome do curso, na totalidade, é Competências Interculturais em Contexto Acadêmico de Língua Espanhola. Ele é para o nível, a rede ESF, a gente vai seguir nesse catálogo de cursos o nivelamento do Marco Comum Europeu, né? Então, ele está no nível A2 ali, ele não é aquele primeiro contato com a língua, né? Ele não é o iniciante do A1, mas ele é o A2, ele é um básico ali que a gente já vai ter algum contato com a língua, é capaz de entender algumas expressões, né? De repetir algumas coisas, de contextualizar algumas palavras, mas ele ainda se encaixa no nível iniciante, então é ideal para quem se considere, se identifique ainda não como intermediário, mas sim como iniciante. O Competências Interculturais, ele vai ter um enfoque na abordagem comunicativa, né, no sentido de que a gente vai priorizar para quem está na academia, essa parte de, e agora, cheguei num país que fala espanhol ou fala com falantes nativos, o que eu vou fazer, como é que eu vou me apresentar para essa pessoa, como é que eu vou me comunicar com essa pessoa? A gente tem tanta coisa legal, né, para compartilhar, para se transformar entre culturas, então como é que eu vou fazer essa ponte comunicativa com ela seja para uma conversa profunda, né, ou por basicão ali de saudações, de perguntar onde que é o banheiro, onde que é o refeitório, o restaurante universitário, onde que eu posso encontrar isso, onde que eu posso encontrar aquilo. Então, a gente vai fazer essa ponte de início ali para te conhecer aquela pessoa, para te ter essa troca de culturas, e depois tu vai poder aprofundar isso, seja no nível B1 ou B2, mas tu vai conseguir fazer esse início ali para se conectar com pessoas que têm outras culturas e conseguir que o teu processo, né, de aquisição de linguagem e o processo da pessoa se interconecte e vocês criem esse espaço legal, né, que é o nosso objetivo de troca de culturas. Passo a palavra, então, para a Franciele, para o Cine Debate. Então, pessoal, vou falar um pouquinho mais sobre o curso que nós temos em andamento pelo PLA, que tem por título, né, Cine Debate em Português como Língua Adicional, explorando aspectos culturais pela produção cinematográfica brasileira. Então, esse curso ele foi pensado para alunos, né, que estão no nível B1, então já não faria parte algum aluno no nível mais inicial. Por quê? Porque no nosso curso, os alunos assistem a algumas produções cinematográficas brasileiras, então, para ele poder compreender acerca da língua, algumas coisas de aspectos culturais também, ele precisa ter um nível um pouco mais avançado, digamos assim, né? Um aluno de A1 já não conseguiria aproveitar da mesma forma que alguém de um nível B1. Esse curso ele tem carga horária de 16 horas, como eu disse, ele está em andamento, nós terminamos ele agora na primeira semana de agosto. E esse curso também nós temos aula nas quartas-feiras à noite, né? Só que uma semana o aluno assiste um filme, na outra semana nós debatemos sobre aquele filme que eles assistiram. Daí trazendo aspectos culturais que foram tratados naquele filme. Por exemplo, os alunos assistiram o filme Minha Mãe é uma Peça, que acredito que muitos conhecem, né? Então nós debatemos sobre questões sobre como é o papel da mãe, todas essas questões também com um pouco de cuidado, né, com relação a essas questões de mãe, pai, enfim. E agora, na próxima semana, nós vamos trabalhar sobre o Alto da Compadecida. Então, está sendo bastante interessante, muito divertido. Nós temos um grupo também, que é o Naipla, que é um grupo de outros professores que também estão trabalhando com português como língua adicional, como língua estrangeira, como língua de acolhimento, que talvez nem todos conheçam essas denominações, mas enfim, português como uma língua para alguém que não é nativo, digamos assim, né? Então, está sendo um curso bastante interessante, e é isso, eu acho. Passo para a próxima.
Bom, eu vou atuar no curso de compreensão leitora de textos acadêmicos em espanhol. Ele tem um nível A1 a 2 e vai ter a carga horária de 16 horas. Eu acredito que ele vai ser ofertado entre agosto e setembro. E ele tem o objetivo de utilizar os textos acadêmicos para preparar os alunos de pós-graduação ou mestrado da Unipampa para o teste de proficiência de espanhol. A gente ainda está em andamento de organizar como é que vai ser o curso, mas é basicamente essa a ideia da utilização dos textos acadêmicos em espanhol. Alguns cursos ainda estão sendo formatados, a gente pode dizer assim. A gente não está com todo um catálogo preparado ainda, né? Alguns já estão em andamentos e alguns estão sendo estudados, né? Exatamente, Bruna, acho que é importante falar isso, né? Que nesse momento ainda, né, a formação da equipe é recente, vocês todos acompanharam, né, o cronograma do edital, né? Inclusive aproveito para agradecer a participação tanto dos colegas que tornaram, né, viável a realização do edital e a seleção, que foi realmente bastante exaustiva, né? Foram 3 etapas de seleção, então nós tivemos a colaboração aqui dos colegas e também a participação bem importante dos alunos, né? Seja de semestres mais iniciais como de semestres mais avançados, estiveram participando das diferentes etapas de seleção do IESEF, o que demonstra também o interesse e a curiosidade por participar das diferentes possibilidades, se vincular a essas bolsas, né? E encontrar essas possibilidades de formação. Então, eu gostaria de agradecer também a toda a equipe formada. Recentemente, ainda estamos trabalhando, né? E sim, com o início do semestre já, né? A partir de setembro, nós já vamos iniciar o semestre com a nossa oferta de cursos. Esses cursos, eles vão funcionar, alguns já estão funcionando, né? Como uma oferta piloto, como o curso do Cine Debate, também o curso de inglês, que vai aparecer daqui a pouquinho. E os demais cursos ainda iniciarão nessa nossa primeira oferta institucional, uma primeira oferta local, nessa configuração já da rede IESEF e com a equipe de bolsistas, né, que nesse momento ainda está conhecendo o funcionamento do IESEF, se habituando, conhecendo os cursos e em diálogo com seus orientadores individualmente. Até complementando o que a professora Sara estava falando, é que essas ofertas pilotos, assim, elas precisam ser estudadas também para as próximas ofertas, porque a gente vai vendo quais são as necessidades dos alunos, o que eles precisam, quais níveis eles já atingiram, o que pode ser explorado num próximo módulo, se vai ter um próximo módulo, se vai ter uma próxima turma, são questões assim que podem ser, que precisam ser vistas, né? E agora a Helena vai falar um pouquinho sobre o curso que ela já está ministrando de produção escrita em inglês. Bom, esse curso, ele está sendo ministrado para os estudantes de Alegrete, que fazem parte desse projeto Gama, em microeletrônica. Ele é um curso de 16 horas também. O nível dele é B1, justamente porque ele tem o foco em speaking e em produção escrita. Então, não poderia ser um nível básico, porque já são alunos que são alunos de graduação, alguns são alunos de pós-graduação também. Então, eles trabalham muito com essa questão da escrita, principalmente a escrita acadêmica, né? Muitos lá já têm experiências com artigos em inglês. Tem, inclusive, alunos que me chamaram no privado, que estão fazendo essas escritas de artigos em inglês, apresentações em inglês. Então, não poderiam ser alunos de nível básico. Mas ele é um curso que já está em andamento, acredito que nós encerramos ele na segunda semana de agosto, por aí. E eu acho que é isso. Joia. Salientar também que em todos os cursos que são ofertados tem essa questão da interculturalidade. Ali no curso da Fran, né, que ela fala de Cine Debate, fica bem forte essa questão, porque a gente, né, tá falando, nesse caso, são para pessoas de fora, né, para estrangeiros, não pessoas que não são nativas em português. É muito importante essa questão da interculturalidade. Tentar desfazer também aqueles estereótipos do Brasil, terra só do samba, terra só do funk, né, apresentar outras culturas também, outras possibilidades, não que nós não vamos falar sobre o samba, que nós não vamos falar sobre o funk, né, mas é que é um país continental, é enorme, então várias questões podem ser exploradas, e eu já tive essa experiência de ensino de plá, e foi assim, magnífica, foi em outra oportunidade com a professora Jorama Sten,
E assim, é fantástico tu poder acompanhar a evolução de alunos, porque tem alunos que começam num curso, numa turma, né, numa oferta, e seguem, porque... E aí vem com essa questão dos feedbacks que vocês estavam falando, acho que a professora Simone que estava falando, de outro curso que foi ofertado, e a gente fica assim maravilhada. Até outro dia uma aluna do México entrou em contato comigo, e esse curso, se eu não me engano, era um curso preparatório para o CELP-Brás, sim. Então, tinham alunos do México que faziam, tinham alunos da Patagônia que faziam, e a gente consegue ver como é importante essa questão da internacionalização, porque eles tinham certo, não vou usar a palavra convênio, mas eles foram notificados dessa oferta. Então, a Unipampa ganha mais destaque, não era pelo ISF, pela rede ISF, não, foi uma divulgação à parte, era do clipe lá de Jaguarão, então, assim, a gente fica encantado, tinha gente da Patagônia, do México, da Espanha, tinha pessoas de Jaguarão, tinha pessoas daqui de Livramento e Rivera, então, assim, era um público muito, muito misto, para fins diversos, né, para pessoas que queriam revalidar os seus certificados, para atuar aqui no Brasil, tinham muitos médicos, tinham árabes também. Eu sei que, se não me engano, a professora Clara trabalha, né, com português como língua de acolhimento, e eu já ouvi um relato sobre, acho que foi da Daniele, que trabalhou com árabes, né, e teve toda essa questão, e aí a gente precisa de uma língua, para fazer aquele intermédio, porque eles não falam espanhol, eles querem aprender português, e aí tem que ter alguém que fale inglês, então, assim, é uma experiência muito, muito boa. Quem tiver a oportunidade de atuar no ISF, em outro edital, ou também nos outros projetos, assim, é muito válido, muda muito a concepção que a gente tem, mudou a minha percepção que eu tinha de espanhol, porque eu era uma pessoa que não era de espanhol, por mais que eu sou do Livramento, né, então a fronteira com Rivera, e as pessoas sempre diziam, Bruna, tu fala espanhol? Não falo nada, eu só moro aqui, e eu, né, não era uma coisa que me atraía, mas cheguei nas aulas da professora Valesca, a professora Valesca dando puxão de orelha, e aí esse tempo ela me mostrou um áudio, que eu, sei lá, gravei em novembro, e um da semana passada que eu tinha conversado com ela, e era assim, a gente nota a diferença, né, a nossa evolução. Então, é muito bom estar aqui com vocês, tá? Agora a gente vai passar por uma breve dinâmica que as gurias prepararam, que são baseadas em algumas informações e no que a gente falou aqui hoje para vocês, tá? Então, eu vou passar aqui o slide. Então, essa é a nossa dinâmica de verdadeiro ou falso, tá? Vocês podem responder pelo microfone ou pelo chat, quem quiser. E aí a frase é, o ISF atualmente oferece cursos de 7 línguas ao redor do Brasil. É verdadeiro ou falso? O que vocês acham? A gente tem o pessoal falando que é verdadeiro. E vocês que estão arriscando dizer que é verdadeiro, arriscariam dizer quais são essas línguas? Olha, eu diria que são as que estão ali no símbolozinho do SF. Português, italiano, alemão, francês, japonês, espanhol e inglês. Bruna? Eu já ia falar isso. A gente estava com a resposta no slide. Não tem problema, ótimo, viu? O pessoal tá bem da visão, né? Um ótimo sinal. Não, o Thiago tá colando, mas tudo bem, né? Acontece. Então, sim, nós temos 7 línguas, são cursos em 7 línguas, tá? E é importante também destacar que quando outras universidades que fazem parte da rede Andifes, então, que também tenham os cursos do ISF, abrem vagas, vocês também podem participar desses cursos sendo da Unipampa, tá? Mesmo que o curso seja em outra universidade, não tem esse problema, porque todos fazem parte dessa rede. Bom, a segunda pergunta é:
É possível participar como voluntário do ISF como bolsista? Verdadeiro ou falso? Todo mundo colocando verdadeiro, a Lauren, a Ingrid, Thiago. É unânime, todo mundo botou verdadeiro, vamos ver. Então, é verdadeiro, sim. É possível participar como bolsista. Por exemplo, se a pessoa não conseguir bolsa ou então não puder ter bolsa, por exemplo, se a pessoa participa de outro projeto ou programa, tem como participar como voluntário do ISF, pela experiência e tudo mais. Pode passar para a próxima. Lara, eu só gostaria de fazer um comentário aproveitando a resposta, né, pessoal? O ISF também, em termos de registro interno, né, ele será registrado como projeto de extensão também, mas ele não tem o mesmo caráter. Bom, em seguida tem uma pergunta sobre isso, né, então não vou dar muita informação em relação a isso. Mas também, principalmente pelo fato dele também abarcar, né, comunidade acadêmica de outras universidades que pertencem à rede, né, então nesse sentido. E falo disso, do registro, né, pensando na questão de como esse aluno voluntário vai ser certificado, ou como vai ser validada, né, a participação desse aluno voluntário. Então, ele pode participar como aluno voluntário, acompanhando as aulas ministradas, a elaboração de material didático, e depois é possível certificá-lo também pela Unipam. Então, aqui a gente tem a terceira frase, né? Vamos ver, essa aqui é um pouquinho mais... O ISF na Unipampa atua obrigatoriamente, olha, ó, tô dando pulo do gato para vocês, obrigatoriamente oferecendo cursos nos mesmos níveis que o Núcleo de Línguas Adicionais da Unipampa. Será? A gente fez uma conexão aqui, ó, eu, a professora Simone, a professora Sara, todo mundo em conjunto. Ó, a Ingrid falou que é falso, a Isadora também, o Thiago também, a Carol também. É falso mesmo, vocês sabem tudo, gente. É falso porque, né, a rede ISF, os nossos cursos, a nossa análise, como a Bruna falou também, para quem escutou ali aquela partezinha da fala da Bruna, a gente estava falando um pouquinho sobre a parte mais geral dos cursos, né, então a gente vai realizar essa análise junto com a professora Simone, todo mundo, em relação a qual é a demanda do pessoal, tanto na academia aqui na Unipampa, quanto da comunidade e de outros possíveis núcleos de outras faculdades, né, o que o núcleo de línguas adicionais da Unipampa oferece e como a gente pode complementar isso, né? A gente vai atuar de forma complementária ao núcleo de línguas adicionais e não como uma competição, a gente vai se ajudar. Se tem cursos nível básico ali, a gente tem demanda para o nível básico, então a gente vai ofertar. Se tem demanda para o nível avançado, a gente vai ofertar, a gente vai agir conforme a necessidade de todo mundo, para que fique ok para todos. Bruna, aqui eu acho importante, Maria, né, Maria Eduarda, aqui também uma questão importante é, né, como esses níveis são considerados a partir de quais parâmetros, né, e como eles são mencionados, né, externalizados, por exemplo, no certificado ou na própria divulgação dos cursos, né. Então, os cursos, não sei se tu podes falar sobre isso? Senão eu complemento aqui. Os cursos do Idiomas Sem Fronteiras, então, eles todos seguem os parâmetros, né, do Marco Comum Europeu da Referência de Línguas, o quadro comum europeu, né, e para o ensino das línguas, o framework, né, em inglês, e o núcleo de línguas adicionais, ele tem uma forma de organizar os níveis, né, que segue parâmetros próprios também baseados em parâmetros internacionais, mas adaptados à nossa realidade, né. Então, nesse sentido, nem sempre esses níveis eles vão equivaler, né, e a forma de referir também esses níveis não é a mesma, né, então, nos casos dos cursos de ISF, a referência sempre é a partir dos níveis já consolidados pelo quadro comum, né, A1, A2, né, B1, B2 e assim sucessivamente, certo? Então, esse é um ponto importante também em relação à diferença dos cursos e dos níveis. Pode ir lá, Fran. Ah, tá. Desculpa, que deu uma travadinha aqui, eu acho. Então, a minha questão é, a rede ISF visa fortalecer as ações de internacionalização e formação de professores de línguas
nas instituições federais de ensino superior. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Então, pessoal, sim, a maioria respondeu que é verdadeiro, obviamente é verdadeira. É bastante importante frisar essa questão da internacionalização, né, e a formação de professores de línguas. Eu coloquei justamente essa questão porque, conforme alguns creio que sabem, eu já fui professora, como eu disse, do ISF Língua Espanhola, e eu participei, né, através do ISF, graças ao ISF, de um intercâmbio para a Espanha, que eu também vou estar falando um pouco mais sobre isso na roda de conversa à tarde, então podem ir lá assistir. Enfim, já fica o convite. E também eu gosto bastante, já que a Bruna falou também, trazendo um pouquinho essa questão da interculturalidade, né? De nós podermos irmos até lá e também de recebermos aqueles que estão em outro lugar, né? A professora Kátia, maravilhosa, está colocando ali o link do meu TCC que eu fiz também, que tinha relação com a internacionalização, com os EPAs, né, com também uma turma de inglês, fundamento de inglês do nosso curso, que foi, acredito que em 2019, alguns de vocês estão aí que participaram também do meu TCC. Então, eu estou muito feliz por poder estar no ISF de novo, eu realmente amo essa rede, esse programa, e está muito, assim, eu estou muito feliz por poder estar aqui de volta na Unipampa e por poder compartilhar um pouco das minhas experiências através da Unipampa e através dos cursos e de todos os projetos também. E também, voltando um pouco, desculpa, gente, eu falo bastante, mas também reforçando, né, o que já foi falado bastante sobre a importância da gente fazer parte dos projetos da universidade, de nós participarmos dos programas, de tudo aquilo que a universidade nos proporciona, né? Eu acho que isso é muito importante, tanto para quem está começando agora, que as gurias já falaram que estão envolvidas desde que entraram, isso é muito importante, porque ajuda a gente perceber aquilo que a gente quer fazer e também nos encontrarmos, né, na nossa formação. Eu acho que é muito importante mesmo, e acho que seria isso. Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar no que foi dito. Só complementar isso que tu falou, e as gurias já tinham comentado, né, outros alunos também, outros colegas, que a gente, por meio desses projetos, a gente consegue se identificar naquilo que a gente gosta de fazer e a gente se redescobre muito. Quando eu atuei naquele curso do CELP-Brás, agora é que eu vou me redescobrir também, né, não como digital influencer, mas como designer, né, como eu já fiz essa parte de gestão, já conheço, mas estou aprendendo muita coisa no Canva que eu não sabia, mexendo em coisas que eu nem sabia que existia, salva foto, baixa foto, manda link, faz isso, faz aquilo. Isso ajuda muito no nosso Lattes também, pessoal, porque são experiências, assim, são diferenciais, né, na hora de fazer uma entrevista. Um dos diferenciais são as experiências que vocês vão carregar. E isso de se encontrar, quando eu fiz o meu TCC também, eu não sabia, eu fui saber que eu queria fazer meu TCC, que eu queria fazer um produto didático, porque nos últimos meses eu entrei em grupo de pesquisa, eu entrei em grupo de extensão, então isso nos ajuda muito a ter um norte e assim, a gente descobre paixões. De verdade, assim, eu comecei a perceber o português com outros olhares, né, gosto muito dessa parte do PLA, comecei a perceber o inglês também com outros olhares aqui dentro do curso, né, do curso de línguas adicionais, o espanhol também, e assim, tem muita possibilidade fora daquela caixinha que as pessoas falam, né, e a gente até começa, a professora Valesca ainda falava outro dia, o tradutor, o Google Tradutor, ele tá melhorando bastante e tal. Será que ainda as pessoas vão precisar de tradutores num futuro próximo? Assim, não quer dizer que não vão existir, mas as coisas estão indo
para outro lado, assim, as coisas estão mudando, estão acelerando muito com a pandemia, a gente pode ver isso também. Então, assim, fiquem à vontade também para seguirem as nossas redes sociais, tá? A página do Facebook, a gente ainda está trabalhando nisso, né? Então, as redes vão ser atualizadas, vocês podem entrar em contato por e-mail. O Instagram, ele foi criado ontem, então sigam muito para a gente bater o maior número possível de seguidores, tá? A página do Facebook, ela vai ser atualizada, tudo direitinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá? E é isso. Agradeço a presença de todos e passo a palavra para a professora Sara. Agradeço, então, Bruna, né, a tua apresentação, a tua condução também, né, dessa apresentação hoje, né, e agradeço pela oportunidade também, né, propiciada pela Semana Acadêmica, de reunir, né, a nossa primeira reunião pública, por dizer assim, né, com essa equipe nova, recém-constituída, né, então acho que esse momento também é um exercício, assim, de compreender, né, o nosso papel dentro do Idiomas Sem Fronteiras, a importância da internacionalização para a educação superior e como cada um, na atuação de vocês, além de estar, né, construindo mais um passo, mais um caminho aí dentro dessa trajetória de formação, também funciona aqui como um agente de internacionalização, de política linguística, né, difundindo, como a Bruna disse, outras concepções também a respeito das línguas e culturas envolvidas aqui nos cursos dos projetos. Eu acho que uma questão bem importante, assim, para retomar nesse final, né, o público-alvo dos cursos do idiomas, né? Bom, porque recém se falou do núcleo de línguas adicionais, também tem o idiomas, então quer dizer que são cursos, se ofertam cursos aqui e ali, são apenas os nomes e níveis diferentes, mas para o mesmo público. Então, o idiomas, ele tem essa característica de ser voltado para as instituições, né, de ensino superior, e ao idiomas participar nesse momento da rede, né, da rede Andifes e ESF, os cursos ofertados, de acordo com a nossa decisão, por exemplo, numa oferta local aqui, né, uma oferta da Unipampa, eles podem ter vagas para estudantes, técnicos e professores de outras instituições de ensino superior que fazem parte da rede, né, então, um exemplo, de repente eu gostaria de dispor 10 vagas, né, das 25 vagas ofertadas no curso da Lara, por exemplo, dispor 10 vagas para alunos da UFPEL. Eu converso com a professora Gabriela, que é, né, nossa ex-professora aqui, e que agora é coordenadora administrativa lá do ISF na UFPEL. Eu digo, olha, professora Gabriela, acho que seria bem interessante a gente fazer uma oferta conjunta, né, e colocar em diálogo os alunos, técnicos e professores das duas universidades. Então, nós gostaríamos de reservar aqui 10 vagas para alunos técnicos ou docentes da UFPEL. O que vocês acham? Seria interessante, né? Se a professora Gabriela lá diz ok, então nós também podemos ofertar parte das vagas para outra instituição, né? E nesse sentido também a gente gostaria de ampliar a nossa relação com outras universidades, tanto universidades com as quais nós temos já uma trajetória já de colaboração, ou que outros colegas que participaram daqui agora estão também atuando, como a UFPEL, como a UFPR, né, que nós temos a professora Cristina, que também já trabalhou na ESF, vem conduzindo um trabalho muito bom lá também, no próprio idiomas. Então, nós temos algumas possibilidades, assim, e pela própria participação. É bem interessante como o núcleo de línguas adicionais, né, nessa modalidade remota, principalmente nos últimos cursos, ele vem ampliando também o número de comunidade acadêmica participante de outras instituições de ensino superior, quer dizer, não daquelas que não são necessariamente aqui da nossa região, muitas vezes até de outro estado, né, essas instituições, tanto federais quanto estaduais. Então, a gente vem percebendo, assim, que entre os alunos do núcleo, cada vez mais tem aparecido alunos de outro estado, de outra universidade, né, de estados bem distantes. Então, com isso também é interessante a gente observar que instituições são essas, e a gente tem como fazer isso pelo levantamento de alunos, né, os dados dos alunos que a gente tem do núcleo, o vínculo deles, a gente tem como analisar, bom, qual é a universidade que tá participando, quais são as universidades que estão participando dos cursos do núcleo, e que nós poderíamos, por exemplo, ofertar também em parceria um curso com vagas específicas, né, então vai atender tanto a comunidade acadêmica da Unipampa, e aí, mais uma vez, a comunidade acadêmica, né, constituída por estudantes, professores e técnicos dos 10 campi, né, então lembrem sempre disso, às vezes a nossa experiência fica mais restrita às atividades do campus Bagé, os alunos ingressantes nem tanto, né, porque já entraram nesse modelo, ou durante o ensino remoto, ou desse modelo mais híbrido, a gente saiu disso, né, bem transformado, e vendo e ampliando as nossas possibilidades também de atuação e colaboração com os outros campi, com outras universidades, né, com outros espaços. Então,
a Unipampa, né, e o Idiomas vai dirigir essas ações, principalmente para os 10 campi da Unipampa, né, para abranger aí todos esses municípios, o interesse desses cursos. Então, a experiência piloto, por exemplo, do curso da Helena, que está sendo orientada pela professora Kátia, vem um pouco nesse sentido, porque atende uma demanda bem específica lá do grupo esse, né, de alunos de Alegrete, do curso de engenharia. Então, é um exemplo, e também pode se estender a alunos da comunidade acadêmica de outras instituições que façam parte da rede, né? Então, aí está a principal diferença. Então, por exemplo, o curso do núcleo ele não é voltado especificamente para a comunidade externa, né? Com exceção dos cursos de PLA, né? Que geralmente há uma demanda também da comunidade externa pelos cursos de PLA e não necessariamente uma comunidade acadêmica. Então, os cursos de PLA, eles têm essa possibilidade de abranger também pessoas externas ao mundo acadêmico, mas pela característica mais específica de quem são essas pessoas que precisam fazer, né, os cursos de PLA. Então, há essa possibilidade. Mas os cursos, por exemplo, de inglês, de espanhol, né, em geral, e também os de PLA, eles vão ser principalmente voltados para um público acadêmico, tá? Bom, então acho que era isso que eu tinha, assim, também de informações mais básicas, né, mais gerais em relação aos idiomas. Peço também o apoio de todos vocês, né, e também dizer que o idiomas, ele, né, nessa retomada, a gente tem toda uma perspectiva de continuidade, mais uma vez, de renovação, né, desse trabalho que, como eu dizia, foi aqui muito bem conduzido pela professora Kátia em todos esses anos, e que a gente conta com a ajuda de vocês também nessa difusão. E também dizer que aqueles que participaram, por exemplo, da seleção e que talvez não tenham sido chamados nesse momento, né, que não fiquem, né, desilusionados, sacar? Porque o Idiomas, esse edital de participação, né, isso foi uma dúvida que surgiu entre alguns candidatos, ele é um edital com validade de 2 anos. Então, bom, eu estou lá em segundo lugar, não fui chamado, eu estou lá em terceiro lugar, não fui chamado, que pena. Bom, enquanto você estiver né, nesses próximos 2 anos, o resultado do edital ainda é válido. Então, por exemplo, havendo a saída de um bolsista, alguns dos nossos bolsistas aqui se formam até o ano que vem e provavelmente tenham que deixar na verdade, provavelmente não terão de deixar, né, pelas regras da bolsa, o idiomas nesse período, até o final da sua conclusão de curso. Nesse momento, a gente imediatamente já vai, então, entrar em contato com aqueles que estão classificados, né, na sequência de classificação, para que integrem também o projeto, tá? Então, ainda há, entre aqueles que participaram do último edital, essa possibilidade de virem a somar como bolsistas também, né, somar-se à equipe do ISF dentro desses 2 anos, tá bem? Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Agradeço a atenção de todos e a apresentação da Bruna, principalmente de toda a equipe do ISF. Muito obrigada, professora Sara. Obrigada, gurias. Maravilhosa a apresentação de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Relatar alguma coisa? Oi, professora Clara. Oi, Luciele. Eu queria agradecer a apresentação, né, da professora Sara e das bolsistas. Foi muito legal ver vocês apresentando e ter o ISF de volta, né? Muito importante para o nosso curso, para a nossa instituição. Queria aqui ressaltar que se hoje nós temos o NAIPLA, que é o Núcleo de Formação de Professores de Português para Estrangeiros, né, e também de ensino, se deve ao apoio do ISF há alguns anos, né, com a professora Kátia. Então, nós tínhamos ações do PLA que se davam no âmbito do componente curricular de ensino de PLA, que é do 4º semestre do curso, né, todos vocês vão fazer. Eu fui professora, sou professora desse componente, professora Adem também. Então, nós tínhamos ações de ensino dentro do componente. Com o ISF, nós conseguimos institucionalizar o ensino, quer dizer, nós conseguimos construir um núcleo específico de ensino de português para estrangeiros com o apoio, né, do ISF. Então, a importância do idiomas para nós, em termos também de institucionalização, né, de ampliação das nossas práticas, de legitimação, né, do nosso trabalho aqui na Unipam. Então, fico muito contente em ter de volta, né, o ISF e que seja longa, né, Sara, essa parceria, enfim, esse apoio do ISF. Ojalá que sim, assim lo esperamos. Eu
quero deixar também meu agradecimento, né, às professoras Valesca, Sara e Simone pela colaboração e às bolsistas também, muito obrigada, né? E a todos que se fizeram presente para prestigiar esse momento, né? Lembrando que à tarde, a partir das 2h30 na universidade, o papo continua com a professora Franciele e a professora Jennifer na sala 4208. Eu espero todos vocês lá. Sim, pessoal, espero vocês lá. Então está encerrado, então, né, esse momento. Último dia da nossa semana acadêmica, foi maravilhoso. Muito obrigada a todos. Parabéns Obrigada, mais uma vez pela professora. organização de vocês, né? Pela Pessoal, organização faltou a da semana muito fotinho. dinâmica. A gente tem sempre feito uma fotinho no final. Pena que alguns saíram. Vamos fazer com quem ficou? Vamos. Se puder abrir as câmeras, a gente está registrando sempre esse momento final. Esqueci, me desculpem. Mas vamos lá. Todo mundo abrindo a câmera, quem puder. Deixa eu ver se eu amplio aqui para todo mundo aparecer. Vamos lá, todo mundo sorrindo, então. Deixa eu só tirar o comentário aqui, vamos esperar um pouquinho. Senão ele sai agora. Não, senão todo mundo vai saber que a Laura tá de pijama aqui, ó. Não? É. Ela acabou de dizer. 1, 2, 3 e já. Muito obrigada, gente. Agora sim. Até a tarde. Obrigada, Clara. Tchau, tchau. Até a tarde, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Bom dia. Obrigada, Luciane e a Daiane. Tchau. A todos, obrigada. Tchau, tchau.